Bom, pessoal, nós tivemos uma convocação extraordinária do governador aqui na Assembleia no mês de janeiro, onde foi aprovado um pacote que a gente tem chamado de pacote de maldades, que foi uma desestruturação total da carreira dos servidores públicos estaduais. E o governo só conseguiu aprovar esses projetos porque ele tem uma maioria de parlamentares aqui dentro da Assembleia. Evidente que ele só consegue fazer isso porque ele tem uma base parlamentar, que não é uma base que surge do nada, que cai do céu. É uma base que foi eleita. Nós aqui da oposição, que éramos na outra legislatura, no governo Sartori, chegávamos muitas vezes a 28 votos, né? Nesta aqui não conseguimos passar dos 13 votos. Às vezes, em uma votação ou outra, aumentávamos 1 ou 2 votos. Isso fragilizou demais aqui a oposição. Nós não conseguimos sensibilizar os deputados a votar contra a maioria das propostas que o governo apresentou. Eduardo Leite conseguiu uma eficiência maior, aglutinando a sua base aliada. A gente nunca sabe o preço disso. Podem virar as costas, sinceramente. Felizmente, do lado de fora e do outro lado das galerias, tem pessoas que nos ouvem muito bem e já entenderam o recado. Entenderam o recado que foi dado nas urnas e entenderam o recado que vem sendo dado diariamente nesse estado. Podem vaiar à vontade no final. Inclusive, sinceramente, as vaias de vocês, pelos posicionamentos adotados aqui e pelos aplausos que dão, muito vai me honrar ao final da minha fala. Mas lembrem-se que eu ainda tenho 3 anos de mandato e teremos ainda grandes temas para serem abordados nessa casa. E a única forma de mudar isso é sim reduzindo despesas e contendo essa trajetória que parece imparável de aumento das despesas públicas. E como a gente vai fazer isso? Reformando a Previdência, acabando com incorporações de funções gratificadas, limitando o crescimento automático da folha, que são situações insustentáveis. Mas se a gente não reformar, não fizer essas reformas, que sinceramente, na percepção da nossa bancada, são muito brandas, por isso nós não assinamos a emenda, porque acreditamos que a emenda trouxe limitações na retirada de alguns benefícios que consideramos indevidos. Nós defendemos nos debates, que foram bastante produtivos, que realizamos aqui ao longo das últimas semanas, que houvesse um pênalti mais claro e mais amplo na acumulação de gratificações e de avanços temporais, porque isso é algo que nem deveria jamais ter existido. E é por isso que iremos mexer, iremos reformar, iremos aprovar essa reforma essa semana. Já que na última eleição foram majoritárias as correntes políticas que queriam uma reforma estruturante do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos que, obviamente, aquecer com aquilo que os gaúchos decidiram, pelo número dos seus parlamentares, com todo o respeito que temos àqueles que divergem das pautas que serão aqui aprovadas. 70% da população gaúcha levou no segundo turno da eleição passada 2 candidatos que defendiam abertamente a necessidade de reformas. O que nós estamos caracterizando, esse pacote, como o pacote de maldades do governador Eduardo Leite, poderá se transformar no pacote de maldade também dos deputados. Também dos deputados. E agora, logo mais, nesta votação, cada deputado ou deputada terá a oportunidade de dizer: governador, chega, basta, não. Que a proposta que o governo encaminhou através dessa PEC, conjuntamente com os projetos de lei que lhe seguem, ela significa o maior ataque ao serviço público até então realizado na história do Estado do Rio Grande do Sul. Quando fragiliza-se aqueles que prestam os serviços, está se fragilizando a prestação de serviço para quem precisa também de serviço. É por isso que isso aqui não é uma proposta que afeta apenas servidores públicos, afeta a maioria da população gaúcha. O governo tenta resolver o seu problema de caixa em cima dos servidores públicos. Como já dissemos aqui em outras oportunidades, o governo não toma nenhuma iniciativa no sentido de melhorar a receita. Não houve propostas que permitiriam um incremento da arrecadação pública. Nada faz
para tentar, junto com outros governos estaduais, o ressarcimento das perdas da Lei Candir. Há uma disputa dentro do orçamento para saber quem fica com a maior parte. E é evidente que a população está perdendo. Dinheiro tem. A questão é para onde está indo os recursos públicos do Estado. Hoje nós temos 10 bilhões de reais de benefícios e isenções fiscais para grandes empresas. Para os grandes, não é para os pequenos, porque os pequenos pagam muito imposto, mas os grandes ganham benefícios enormes e muitas vezes não dão nenhuma contrapartida para o Estado. Então essa é uma briga que nós estamos comprando aqui na Assembleia já há muito tempo e queremos garantir que sejam os grandes, os milionários, que paguem a conta dessa crise. Nós não discutimos nada até aqui sobre as isenções fiscais. Nós não somos contra as isenções fiscais, mas nós queremos saber quem ganham essas isenções fiscais, por que ganham, qual a contrapartida que eles dão para o Estado. E se por acaso for necessário, a gente tem que reduzir sim essas isenções fiscais. Por que só o servidor público vai pagar essa conta? Por que só a população, lá na ponta, é quem vai sofrer quando não tiver médico para atender, quando não tiver professor, quando não tiver brigadiano, quando não tiver o servidor público? O Paulo Guedes, ele é um representante do sistema financeiro, tem levado 40% do orçamento, 400 bilhões de reais para o sistema financeiro, tem uma política econômica que leva os bancos a ter uma taxa de lucro acima de 20%. Os servidores públicos que lutam para manter os seus salários, ele outro dia designou a esses servidores como parasitas. E o que nós estamos vendo é que aqui no Rio Grande do Sul há um alinhamento total a esta visão neoliberal de apropriação do Estado brasileiro e do seu orçamento pelos grupos econômicos. Acho que a campanha eleitoral de 2018 acabou colocando na cabeça das pessoas que o serviço público era o grande gasto do Estado e que o servidor público era o grande peso para o Estado. Eduardo Leite adere a esta pauta sem nenhum questionamento. É tanto que ele está há um ano, não apresentou um projeto de desenvolvimento para que o Estado pudesse crescer e, através desse crescimento, melhorar a arrecadação do Estado e, com isso, poder investir nas áreas sociais, na infraestrutura e valorizar os servidores públicos, porque sem eles não se tem serviços públicos. Quem faz o serviço público é o servidor. Não há incentivo, não há promoção, não há aumento salarial, não é sequer salário em dia para várias categorias. Então, obviamente que isso afeta o serviço que é prestado para a população. Então, é muito importante que as pessoas compreendam também a importância, na hora de escolher os seus parlamentares, o partido que elas estão votando. Porque às vezes a gente vota num deputado que a gente conhece, ou num amigo, ou num vizinho. Isso vale também para as eleições municipais, nas câmaras de vereadores. A gente confia naquela pessoa. Então a gente não dá bola para o partido que ela pertence. Só que aí tem duas armadilhas. A primeira é que se essa pessoa for eleita, ela está muitas vezes submetida a decisões do partido. Então acho que a sociedade ela tem que ser estar um pouco mais atenta e ser um pouco mais pragmática. Quando eu vejo um pequeno agricultor votando num governo que reduziu em 50% o crédito para o pequeno agricultor no Brasil, quando eu vejo servidores públicos votando em governos que eles chamam de parasitas e que lhe dão um castigo de 5 anos sem receber reajuste dos seus salários, eu acho que isso no futebol é estar permanentemente fazendo gol contra. E a outra armadilha é que você pode votar na pessoa que você conhece, mas ela não se elege. Só que o seu voto ajuda a eleger um outro parlamentar daquele mesmo partido. Então,
você acaba votando no seu amigo, no seu conhecido, na pessoa que você confia, mas elegendo um outro que você nem conhece, que é daquele partido. E a gente sabe que a maior parte dos partidos hoje, e todos que estão na base do governo Leite e do governo Bolsonaro, são partidos que apoiam esse desmantelamento das carreiras públicas. Hoje vivemos um ano eleitoral, que as pessoas entendam realmente quem defende o quê. É muito importante, eu sei que às vezes dá um pouco mais de trabalho a gente não votar em quem o amigo indicou e disse que é gente boa, em alguém que apareceu na nossa comunidade, distribuindo isso ou aquilo. Esse seria o caminho mais fácil, porém, entretanto, é muito importante que a gente investigue quem é o candidato. O que ele fez, o que ele defende, com o que ele está se comprometendo. E depois da eleição, não se afastar. Também continuar fiscalizando. Olha, a senhora prometeu isso e a senhora não está fazendo isso que prometeu. Participem no sentido de garantir que o Estado preste os serviços que é de sua responsabilidade. O Estado tem que construir estradas, o Estado tem que ter projetos de desenvolvimento econômico, mas acima de tudo o Estado tem que prestar serviços na área jurisdicional, na área da educação, da segurança pública, da saúde. O Estado tem que prestar serviços públicos de qualidade. Há um desmantelamento do Estado e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então preste atenção no seu voto e preste atenção também nas chamadas para a mobilização, para a defesa da sua escola, para a defesa do posto de saúde, para a defesa dos direitos dos trabalhadores. A mobilização é o único caminho que a gente tem para barrar esses ataques. A gente conta com vocês. Em defesa, portanto, da sociedade, é que nós temos que olhar quem defende a implementação de políticas de prestação de serviços de qualidade. E quem faz isso tem que receber o apoio da sociedade e dos servidores, porque não tem como fazer serviços públicos que não seja através dos servidores públicos. E serviço de qualidade se faz com servidores que são respeitados e que são qualificados, coisa que Bolsonaro e Eduardo Leite não fazem. Por isso eu acho que está na mão de cada um escolher a sua representação. Eu tenho um amigo que ele sempre dizia para a população: o voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão.